Quero convidar você a ficar de pé ainda por um instante. Feche os teus olhos. Rezemos juntos. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, que pela virtude divina precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos e que fujam de sua face todos os que te odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode ficar à vontade de se sentar aí no seu lugar. A paz de Jesus. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Meu apelido é Feijão. Tenho 30 anos de idade com essa cara de 17. Não é verdade, irmão? É ou não é verdade? E para quem me conhece, meu nome também é Bruno. E meu apelido é Feijão também do mesmo jeito. Sou casado com essa lindeza que está aqui à frente, com uma sementinha de feijão no seu ventre. Já não é mais uma sementinha, está crescendo já. Estamos indo para o 3º mês da nossa gestação, tão sonhada e esperada no Senhor e concretizada pela promessa do Senhor. E é uma alegria muito grande estar aqui para partilharmos um pouco da poderosa palavra de Deus nesta noite de hoje. Eu já quero convidar você a pegar comigo a sua palavra, você que a trouxe. Livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, versículo 2 e seguintes. Livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, versículo 2 seguintes. É o último livro da Sagrada Escritura. Livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, versículo 2 seguintes. Amém ou misericórdia? Amém? Se tiver alguma misericórdia, pede que a gente espera. Apocalipse 2, 2. Bíblia Ave Maria, qual que é a página aí, irmão? Qual que é a página da Bíblia Ave Maria? 1557 da Bíblia Ave Maria. 1557, Apocalipse 2, 2. Amém? Quem trouxe a palavra de Deus, levanta assim lá em cima para eu ver a palavra de Deus. Levanta a Bíblia lá em cima. Agora abaixa a Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia, levanta lá a mão lá em cima para eu ver. Fica com a mão levantada. Agora você que trouxe, olha para quem está com a mão levantada e diz assim: irmão, em nome de Jesus, a semana que vem você cria vergonha e traga a palavra de Deus. Amém? Bora baixar a mão. A palavra diz assim para nós, versículo 2: conheço tuas obras e teu trabalho e tua paciência, não pode suportar aos maus. Puseste à prova os que dizem apóstolo e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Dá uma paradinha por aí. Vou ler mais uma vez para você entender aquilo que o Senhor quer dizer para nós nesta noite de hoje. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não pode suportar os maus. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome e não desanimaste. Olha mais uma vez para essa pessoa do seu lado e diga assim: meu irmão, se você está ouvindo esta palavra nesta hora,
meus parabéns. O Senhor está dizendo que Ele conhece as tuas obras, que Ele tem visto a sua luta, que Ele tem visto que você não tem desanimado, e que Ele tem visto que você não tem suportado os maus. Olha bem no olho dele e diga assim: meu irmão, parabéns. Dá uma cutucadinha e diga assim: parabéns. Aplauda aí esse irmão que está do seu lado. Aí diga para ele assim agora: meu irmão, porém, preste atenção no versículo de número 4. Diz assim a palavra para nós: mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas se isto tens de bem, detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aplauda a palavra do Senhor. Esta palavra que vem trazendo para nós, ao contrário daquilo que a gente vive, né? Muitas vezes a nossa mãe bate, depois assopra, não é verdade? Mas o Senhor vem nesta hora dando uma sopradinha: ó, parabéns, conheço as tuas obras, tenho visto que você tem resistido na luta, que você não tem desanimado. Aí então depois ele diz no versículo de número 4: porém, todavia, tenho contra ti que arrefeceste ao teu primeiro amor. O que é isso que o Senhor vem dizer para nós, meu irmão e minha irmã? A palavra arrefecer, quer dizer o que? Esfriar, desanimar, esmorecer. O Senhor vem dizer para mim e para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite de hoje, que Ele tem contra cada um de nós, que nós temos arrefecido com o nosso primeiro amor. O que quer dizer isso? Eu fico me lembrando quando eu fiz o meu primeiro retiro. Você vai embora do retiro, você vai embora meio louco daquele lugar. Você encontra com as pessoas na rua, você quer dar a paz de Jesus para todo mundo. Você chega em casa, pede a benção para o pai, a benção para a mãe até estranha, nunca pediu benção antes, chega e pede benção. Você está passando na rua, você vê aquela árvore bonita, verde, você quer evangelizar a árvore. Ô árvore, para Jesus. Você reza pelas pessoas, você reza o terço, você lê a palavra de Deus, você vai à missa, você confessa, você quer Jesus, você quer Jesus, você quer Jesus, você fica louco por Jesus. E isso é bom e agradável ao Senhor. Claro que isso é bom e agradável ao Senhor. Mas o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. E você muitas vezes pega o Santo Terço para rezar no final do dia, lá pelas 11 horas da noite. Senta na beirada da cama, pega o seu terço, começa a crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí está frio, você pega a coberta, põe a coberta assim em cima da perna e fica sentado. No primeiro mistério, você fala: mas está muito frio, você dá uma deitadinha, coloca a coberta, acorda de manhã, não sabe nem onde é que está o terço. Aí você diz assim para o Senhor: ô Jesus, amanhã eu rezo 2. Aí acontece a mesma coisa. Aí na quarta-feira você diz assim: Senhor, quarta-feira eu vou rezar o rosário, Senhor. Aí não reza. Aí chega na quinta-feira, você olha para Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que é muito melhor uma Ave Maria bem rezada do que um rosário mal rezado. E vai empurrando com a barriga. Antes nós chegávamos no grupo de oração, o irmão falava assim: levanta. Na hora que o irmão ia falar, levanta o seu braço, já estava chorecanta lava dois, santa lava. E o tempo vai se passando. Aí o irmão fala: levante o seu braço para que nós possamos clamar o Espírito Santo. Irmão e irmã, o Senhor vem dizer para nós nesta noite de hoje que Ele sim tem visto as nossas obras, que Ele sim conhece o nosso coração, que Ele sim tem visto que nós temos resistido aos maus, assim como diz a palavra. Mas o Senhor vem dizer para mim e para você que é necessário, meu irmão e minha irmã,
imprescindivelmente que eu e você retomemos o nosso primeiro amor, que eu e você voltemos à essência, que eu e você voltemos a buscar realmente na fonte do coração do Senhor, que eu e você possamos voltar a buscar com a verdadeira vontade do nosso coração a presença de nosso amado Deus. A palavra do Senhor, ela fala para nós de um homem chamado Zaqueu, que queria ver Jesus, porque ele ouvia falar do Senhor. E a palavra diz que ele subiu numa árvore. E quando o Senhor passou por ali, vendo aquele homem em cima daquela árvore, ele mandou descer. Disse: hoje eu quero ficar na tua casa. A palavra de Deus diz de uma mulher que por 12 anos padecia de um fluxo contínuo de sangue. E naquele tempo a mulher, no seu período menstrual, ela era tida como uma mulher, como uma pessoa impura. Não podia falar com ninguém, não podia tocar em nada, ela tinha que ficar isolada. Durante 12 anos, um dia ela ouviu falar que Jesus passaria por aquele lugar. E ela foi, se abaixou, porque a palavra diz que ela tocou na orla do manto do Senhor. E naquele mesmo instante Jesus parou e olhou para aquela mulher e disse: a tua fé te curou, vai. A palavra de Deus fala de inúmeras pessoas, como aquele paralítico que abriram o teto e colocaram aquele homem naquela sala porque não tinham como chegar a Jesus. E Jesus, vendo aquele ato de fé daqueles homens, curou aquele paralítico. Meu irmão e minha irmã, infelizmente, muitas vezes, eu e você, que conhecemos Jesus, que comungamos o seu corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia, que temos a intercessão poderosa de Nossa Senhora, que temos todos os benefícios que a igreja nos dá, para que possamos experimentar da graça do Senhor, ainda viemos para o grupo de oração, muitas vezes sem expectativa nenhuma. Ou pior do que isso, só viemos para o grupo de oração com a expectativa daquilo que Jesus pode me dar, daquilo que o Senhor pode me fazer, daquilo que o Senhor pode me compensar, daquilo que o Senhor pode realizar na minha vida. Meu irmão e minha irmã, o Senhor vem dizer para mim e para você nessa noite de hoje, que voltar ao nosso primeiro amor é se esquecer de um Deus que pode nos dar uma bênção e buscar o Deus que pode me amar, o Deus que me ama, o Deus que me conhece, o Deus que me sonda e o Deus que tem maravilhas para mim, não somente nesta vida, mas principalmente na vida futura, quando nós estaremos face a face com o nosso Senhor pela eternidade. Nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, que nesta noite o Senhor vem dizer para nós que voltar à essência, que voltar ao nosso primeiro amor é experimentar aquilo que o Senhor tem para nós de melhor, é experimentar aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, infelizmente nós temos muitas vezes olhado para Jesus somente para pedir aquilo que nós queremos. E diga-se de passagem, que quando Ele não nos dá, na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos, nós já queremos rapar fora logo. É ou não é verdade? A palavra de Deus diz que muitos não têm suportado a sã doutrina. Quantas pessoas você conhece que já saíram da igreja católica e foram para outras denominações, pura e simplesmente por causa de bênçãos? Porque lá prometem mundos e fundos, porque lá prometem coisas mirabolantes. E as pessoas não têm suportado a cruz, as pessoas não têm mais suportado as dificuldades, as pessoas não têm mais suportado as tribulações, e nós nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus que carregou a cruz, que sofreu, que padeceu. Meu irmão e minha irmã, o Senhor vem dizer para mim primeiramente e para cada um de nós nesta noite de hoje, que nós precisamos voltar o nosso coração na proximidade do coração de Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você esteja passando por um momento de secura na sua vida, de secura espiritual, de aridez espiritual. Talvez você tenha passado na sua vida, esteja passando por um momento onde você não tem vontade de rezar. Talvez você esteja passando na sua vida por um momento onde você não tem vontade de buscar as coisas do Senhor. Quero dizer para você que nós só passamos por essa situação em duas ocasiões. Nós só passamos pelo deserto espiritual quando o Senhor nos permite passar por ele. E diga-se de passagem que esta é uma graça dada somente a homens e mulheres verdadeiramente santificados pelo Senhor. E eu nunca passei por isso, por este motivo, porque não sou tão santificado assim pelo Senhor para viver esta graça. E por outro motivo, porque o pecado tem entrado no nosso coração.
porque o pecado tem entrado na nossa vida e tem nos afastado do Senhor. E quando o pecado entra no nosso coração, quando o pecado começa a fazer parte da nossa vida, consequentemente, o nosso coração começa a se afastar do Senhor, e nós então não temos mais vontade de buscar a sua presença, e nós então não temos mais vontade de buscar a tua graça, e nós então não temos mais vontade de perder alguns minutos, ou melhor, de ganhar alguns minutos na presença de nosso amado Jesus. Quantas vezes você coloca isso para rezar na sua casa e as palavras começam a faltar? Você se coloca de joelho e aí começa a orar ao Senhor: Senhor, eu quero te louvar, te bendizer pela minha vida, Senhor, pela minha família. E aí passa meia hora, você está lá: Senhor, te louvo, Senhor, pela minha família e pela minha vida, Senhor. E eu te louvo, Senhor Jesus, pela minha família e pela minha vida, Jesus. E se você ficar lá uma semana, você vai ficar: Senhor, eu te louvo pela minha família, pela minha vida, e pela minha vida, e pela minha família. Nos tem faltado palavras para bendizer o nome do Senhor, mas vai se colocar em oração para pedir algo para Jesus. Quem estava no grupo de oração no último grupo do ano passado, levanta a mão para a gente ver. Quem fez a cartinha no final do ano? A minha foi uma cartona, quase uma folha de papel ao maço, para pedir as coisas para Deus. E aí chega no final do ano, agora a gente recebe a cartinha de volta. Você começa a marcar o que aconteceu e o que não aconteceu. E se tiver mais coisa que não aconteceu, você faz o que para Jesus? Pô, Senhor, sacanagem, pô, o ano inteiro indo no grupo de oração, até o dia que não tinha grupo eu ia, fui lá na missa, tal, fiz isso, fiz aquilo outro. E nós achamos que nós servimos a um Deus que nos dá as coisas por mérito. Ah, eu busco o Senhor, então eu mereço uma graça. Eu busco ao Senhor, então eu mereço uma bênção. Não, meu irmão e minha irmã, nós buscamos um Deus que nos concede aquilo que nós necessitamos na hora que Ele acha que é a hora certa. A nossa igreja diz para nós no Catecismo da Igreja Católica, e eu trouxe aqui para depois você não pensar que é coisa da minha cabeça, aquilo que a igreja fala para nós com relação ao pecado, para que nós possamos entender que verdadeiramente o pecado nos afasta do primeiro amor. O pecado é ofensa a Deus. Pequei contra ti somente pratiquei o que é mal aos teus olhos. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como deuses, conhecendo e determinando o bem e o mal. O pecado é, portanto, grave isso no seu coração, o pecado é, portanto, amor de si até o desprezo de Deus. O pecado é a igreja que está dizendo, o pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Será que você consegue entender, meu irmão e minha irmã, como é que o pecado nos afasta do nosso primeiro amor? Porque é simples. Quando eu amo a mim mesmo, quando eu só penso em mim, quando eu só penso em satisfazer as minhas próprias vontades, quando eu só penso em satisfazer os meus próprios desejos, isso não é amor, isso é egoísmo, e onde existe o egoísmo não existe amor. E é por isso que a gente fala tanto que o pecado contra a pureza, que o pecado contra a castidade, que o pecado do adultério é um pecado egoísta, e ele mancha muito mais a pessoa. Por quê? Porque a pessoa só pensa nela mesma, ela quer satisfazer somente os seus desejos, só quer satisfazer a sua carne. Então nós começamos a entender, meu amado e minha amada, que o pecado, ele consequentemente nos leva para longe do nosso primeiro amor. Então quando nós estamos numa vida de pecado, quando aquele pecado já começa a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, nós nos afastamos do Senhor. Então nós já não sentimos mais vontade de rezar, então nós não sentimos mais vontade de estar na presença do Senhor, ou então nós já acreditamos que o Senhor não escuta as nossas orações. Nós começamos a sentir no nosso coração que o Senhor nos esqueceu, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor está longe de nós. Mas a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59, versículo 1, não é a mão do Senhor que é fraca para salvar, não são os ouvidos do Senhor que estão demasiado surdos para ouvir, mas é o vosso pecado que colocou uma barreira entre vós e o Senhor. Como é que nós vamos experimentar deste primeiro amor que não vem de nós, vem do Senhor através de nós, para que nós possamos retribuir ao Senhor? Nós aprendemos, meu irmão e minha irmã, que Deus nos ama tanto, que Ele derrama sobre nós
o amor dele, para que nós consigamos amar a ele, porque nós por nós mesmos não conseguimos nem amar a Deus. Agora eu vou perguntar uma coisa para você, eu queria que você respondesse isso no íntimo do seu coração. Como é que está o teu grau de amor com o Senhor? Como é que está o grau de amor da sua parte para a parte do Senhor? Porque infelizmente, meu irmão e minha irmã, nós estamos acostumados com um amor egoísta, um amor que tem que ser provado. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Tati, há 13 anos atrás, vai fazer em novembro, misericórdia, tinha até cabelo na época ainda. Eu me lembro que eu era um cara extremamente obsessivo. Quando a Tati ia para minha casa, ela ia de ônibus, eu já fiz de ficar escondido perto do ponto, não porque eu não confiava nela, mas eu ficava escondido para ver se alguém ia mexer com ela. Ela chegava em casa e falava: Tati, alguém mexeu com você na rua? Ela falava: não. Ela mexeu sim. Ah, lógico que não mexeu. Ela mexeu sim. E tem aquele negócio descontrolado, você liga para a pessoa e aí escuta um barulhinho diferente, você fala: onde você está? Não, estou aqui no trânsito. Não está nada, estou ouvindo um monte de risada. É uma desconfiança, é um negócio que vai acontecendo, e a pessoa tem que a todo instante provar para você que ela te ama. Não vai fazer isso hoje, senão vai dar muito na cara, né? Se você está aqui com seu namorado, ou com seu esposo, ou com a sua esposa. Mas espera passar uns dias para você ver, e fala para a pessoa assim: eu te amo. Se a pessoa não responder na hora, sua cabeça já vai criar um monte de situação. Se a pessoa não falar eu também, você vai pensar assim: ele tem outra. Ele tem outra, ele não falou eu te amo. Ou você fala eu te amo e fica assim, ó. Fala eu te amo, daí a pessoa não responde nada, você diz assim: mas eu te amo, e a pessoa fica assim. Já começamos a montar um monte de coisa na nossa cabeça. Por quê? Porque nós estamos acostumados com um amor que a pessoa tem que provar o amor dela por mim a todo instante. Um dia a Tati chegou em casa e falou para mim assim: Vidinha, dá um abraço. Eu falei: não. Ela olhou para mim assim. Eu falei: não. Falou: por que não? Eu falei: porque se eu te der um abraço agora que você está pedindo, não vai ser o abraço que você merece. Você merece muito mais do que um abraço que eu vou te dar só porque você pediu. Ela ficou parada assim, não entendeu muito, acho. Mas depois ela entendeu, porque depois eu dei um abraço que ela merecia receber. Aí ela falou: que abraço gostoso, melhor abraço do mundo, não sei o quê. Mas meu irmão e minha irmã, por que nós começamos a pensar que o Senhor se esqueceu de nós? Porque a palavra diz que o nosso pecado coloca uma barreira entre nós e o Senhor. Então nós já não conseguimos mais acreditar na sua presença em nós. Nós já não conseguimos mais acreditar que Ele escuta a nossa oração. Nós já começamos a pensar que Ele não escuta o nosso clamor. Então, meu irmão e minha irmã, na noite de hoje, o Senhor vem dizer para nós que é preciso acabar com toda e qualquer barreira que possa se levantar entre nós e o Senhor, para que nós possamos experimentar da sua presença. Porque como nós lemos na palavra, o Senhor conhece as nossas obras, Ele sabe da nossa luta, mas nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor, porque é Ele que diz: mas tenho contra ti que arrefeceste ao teu primeiro amor. E se depois você for continuar lendo aquilo que nós lemos nessa palavra, vai dizer que se nós não nos arrependermos, e esta carta que São João diz no livro do Apocalipse, estava falando ao povo de Éfeso, estava dizendo que aquela cidade de Éfeso, melhor dizendo, ela era chamada a cidade luz. Então ele vai dizendo que se aquele povo não se arrependesse, ele iria tirar do lugar o candelabro daquela cidade, ele iria tirar a luz daquela cidade, ele iria tirar a luz que ele tinha colocado sobre aquela cidade. Meu irmão e minha irmã, o Senhor vem dizer para mim e para você que se nós não nos arrependermos de onde nós caímos e não voltarmos ao caminho do Senhor, à vontade do Senhor, Ele vai tirar de nós a luz que Ele colocou. E nós sabemos, meu irmão e minha irmã, que esta luz que o Senhor colocou sobre nós, ela não pode sair de nós, porque se nós não estivermos na presença dEle, que é a luz, meu irmão e minha irmã, nós vamos perecer. E o Senhor não quer que nenhum de nós se perca. Enquanto nós orávamos para essa noite de hoje, o Senhor nos trazia juntamente com esta palavra, a palavra do Evangelho de São João, a qual vai trazendo a negativa de Pedro, quando foi ali questionado se ele era um seguidor de Jesus. E o Senhor nos falava ao coração que quando nós nos afastamos do nosso primeiro amor, consequentemente, assim como Pedro, nós começamos a negar Jesus, não com palavras, mas com a nossa vida. Talvez quantas pessoas saibam que você é católico lá no seu trabalho?
Quantas pessoas sabem que você é de grupo de oração lá na sua faculdade? Vou falar para você um termômetro, para você saber como é que está o seu grau de catolicidade onde você convive. Se as pessoas do seu trabalho, da faculdade, onde você convive, na academia, onde quer que seja, se as pessoas não mudarem de assunto quando você chegar perto delas e continuarem falando um monte de porcaria, é porque elas não sabem que você é de Deus. É porque elas não têm convicção que você é um homem de Deus. Porque quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus chega no meio da conversa do mundo, as pessoas mudam de assunto, porque respeitam um homem e uma mulher de Deus. Estava vendo esse dia na internet, tem um monte de tipo de católico agora. Você conhece? Católico camaleão, católico 007. Católico camaleão é aquele que se camufla. Qualquer lugar que ele vai, ele está do mesmo jeito que está as pessoas. Se ele está no mundo, ele está no mundo também. Quando ele vem para Deus, ele vem e se camufla. Agora ele está igual ao povo de Deus. Se ele vai para a balada, ele se camufla, ele está igual ao povo da balada. Você não sabe como que ele é. É o católico camaleão. E tem o católico 007. É aquele que vive só infiltrado. Ninguém sabe que ele é católico. É um espião. Ele é de Deus, mas ninguém sabe. Tem o católico invisível, que ninguém vê. E enquanto eu estava orando, o Senhor me falava que agora tem o católico, o web católico. Você conhece o web católico? É aquele que só posta as coisas de Deus no Face, mas viver que é bom não vive. É o web católico. O Facebook dele é só de Deus, só mensagem de Deus. Mas na hora de viver mesmo aquilo que tem que viver, não vive. Meu irmão e minha irmã, o Senhor vem dizer para nós que nós precisamos nesta noite nos decidir por lutar para fazer a vontade do Senhor. A carta aos Hebreus diz no capítulo de número 12, versículo 4: ainda não tens resistido até o sangue na luta contra o pecado. Nós precisamos lutar, meu irmão e minha irmã, porque senão nós vamos perecer, e o Senhor não quer que nenhum de nós nos percamos. Mas somente quando nós entendermos que eu preciso fazer a vontade do Senhor, que eu preciso viver a vontade do Senhor, mesmo quando eu não sinto nada, eu preciso seguir. Tem uma frase que diz: quando eu não oro por satisfação, quando eu não oro com satisfação, eu oro por necessidade. Ah, eu estou triste, não tem por que orar, eu oro. Ah, mas eu não estou sentindo nada, ora. Ah, mas isso, mas aquilo outro, mas está difícil na minha casa. Dobra o joelho e ora, porque é na oração que o Senhor ouve o nosso clamor. É quando nós nos encontramos com Jesus que nós entendemos que é naquele momento que Ele nos levanta, mesmo quando nós não sentimos nada. E é na oração que o Senhor nos dá a força para que nós consigamos lutar. Mas eu queria que você respondesse só no seu coração. Nós estamos 3 semanas sem grupo de oração. Nessas 3 semanas, quantos dias você clamou pelo Espírito Santo sobre a sua vida? Responda aí na sua intimidade. Nós estamos 3 semanas sem grupo de oração. Nessas 3 semanas, quais foram os dias que você pegou o seu terço e comeu ali bolinha por bolinha, pedindo a intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria? Quantos foram os dias que você pegou a palavra de Deus e leu a palavra de Deus? Quantos foram os dias que você dobrou o seu joelho lá no seu quarto, onde não tinha ninguém vendo, fechou a porta e conversou com o teu Deus? Eu espero que você esteja falando no seu coração todos os dias. Eu espero que você esteja falando isso todos os dias. E pela cara de vocês que são um povo abençoado, vocês estão falando assim: todos os dias. Todos os dias, Feijão. Todos os dias. E tem que ser todos os dias. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque a palavra de Deus diz na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo 10 seguintes, que a nossa luta não é contra homem de carne e sangue. Nós lutamos contra os príncipes deste mundo, contra as forças do mal que estão espalhadas nos ares. Nós precisamos estar poderosamente unidos ao Senhor. Eu não sei se você percebeu isso na hora da missa hoje. Quando o padre começou a homilia, como que encheu de bichinho dentro da igreja. Vocês perceberam isso? E eu falava no meu coração: ainda bem que o padre não enxerga esses bichinhos, porque senão ele ia ficar totalmente desconcentrado. Eu ficava imaginando assim na hora do grupo, se tivesse aqueles bichinhos, como que eu ia pregar aqueles bichinhos aqui? Voando, os bichinhos estão na nossa boca. E eu comecei a perceber que as pessoas, elas dispersaram na homilia do padre. Ficava só batendo a mão, só banando. Os bichinhos caíam nos cabelão das mulheradas, tirando com o bichinho do cabelo.
Meu irmão e minha irmã, isso acontece conosco a todo instante. O inimigo de Deus, ele não quer que a palavra caia no nosso coração. Ele não quer que a vontade do Senhor se concretize. Ele não quer que a vontade do Senhor aconteça em nós. E é por isso que muitas vezes ele tem se colocado na nossa vida para dispersar a cada um de nós, para tirar a nossa atenção e colocar a atenção em nós mesmos. E quando eu coloco a minha atenção em mim mesmo, o que acontece? Eu peco. Eu faço a minha vontade, eu faço aquilo que a minha carne quer, eu faço aquilo que o meu desejo humano quer. E quando a carne grita mais alto do que o espírito, meu irmão e minha irmã, infelizmente o pecado acontece. Mas nesta noite o Senhor vem dizer para nós que se nós nos arrependermos e voltarmos para o nosso caminho, e voltarmos para o caminho da busca pela santidade, e voltarmos para o caminho da oração, e voltarmos para o caminho da confissão, o Senhor me fala ao coração de pessoas que faz tempo que não se confessam. É hora de voltar, meu irmão e minha irmã. É hora de voltar a experimentar, mas não experimentar o amor que vem do Senhor para nós. É hora de experimentar o nosso amor por Ele. É hora de mostrar para Jesus que nós estamos dispostos a amar o Senhor até o fim, que nós estamos dispostos a mergulhar na graça do Senhor até o fim. É hora de nós mostrarmos para o Senhor que mesmo que nada aconteça na nossa vida, nós somos um povo decidido por Ele. Eu não sei se você sabe, você que chegou há um pouco menos de tempo no grupo de oração, a Tati está grávida de 3 meses, vai fazer quinta-feira, 12 semanas, já aprendi a contar agora a gestação por semana, 12 semanas. Nosso neném já tem bracinho, curtinho, perninha, chegou a foto lá do site lá, mandou, cabeção desse tamanho, ele é lindinho, né, Vidir? Não é, né, mas ele vai ser muito amado, mas agora não é bonitinho, com os toquinhos assim. E ela está grávida de 3 meses, vai fazer 3 meses. E nós nos casamos no dia 29 de agosto do ano de 2009. E o desejo do nosso coração era que a Tati voltasse da lua de mel grávida. Nosso desejo era isso. Eu sempre quis muito ser pai. E agora que o Senhor abriu a porteira, logo, depois que nascer esse, já vai vir outro, e outro, e outro. Vamos montar uma creche. Se for da vontade do Senhor, vai mesmo, Vitinho. Um monte. E nós começamos a orar, e casamos, e fomos para a lua de mel e tal. E passou o primeiro mês do casamento, a Tati não engravidou. Passou o segundo mês do casamento, a Tati não engravidou. Terceiro mês, quarto mês, nós começamos a ficar meio já em choque, eu e ela lá em casa. Passaram-se 1 ano, fomos no médico, ele falou, não, fica tranquilo que até 2 anos é normal de eu não engravidar. Eu falei, beleza. Passaram-se 2 anos, começamos a orar. Passaram-se 3 anos, orando. Começamos a perceber que alguma coisa de errado estava acontecendo. Eu disse uma vez lá no seminário de vida, lá na outra capela, que um dia eu e a Tati chegamos a conversar sobre esse assunto. Nós sentamos lá em casa, falei, Tati, o negócio é o seguinte, se for da vontade que a gente não tenha filho, nós queríamos muito, e essa criança ela já é amada demais. Eu falei para a Tati, se não for da vontade do Senhor que nós tenhamos filho, como é que nós vamos fazer? Nós vamos abandonar o barco? Ou vamos seguir o Senhor até o fim? É aí que você vê a mulher que você escolhe para a sua vida. Ela olhou nos meus olhos e disse assim, se Ele não quiser que nós não tenhamos filho, demorou, nós vamos até o fim com Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque nós entendemos que eu não sigo a um Deus que me presenteia, mas eu sigo a um Deus que morreu na cruz por mim, para que eu pudesse estar aqui hoje, para que eu pudesse buscar a sua presença. E passaram-se 3 anos, e passaram-se 4 anos, e quando ia fazer 5 anos, na véspera do dia dos pais, nós descobrimos que ela estava grávida por um único motivo, porque o nosso Deus, Ele não é homem para mentir. Só por isso. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir Jesus, pode aplaudir. Irmão, vou falar uma coisa para você, do fundo do meu coração, nós choramos, nós nos alegramos, nós nos entristecemos. Hoje faz 1 ano que foi um dos piores dias da nossa vida de casado. Exatamente 1 ano atrás, eu e ela tínhamos a certeza que ela estava grávida. Menstruação atrasada, todos os sintomas de gravidez. No dia 27 de setembro do ano passado, nós todos eufóricos para contar para os nossos amigos que casaram neste dia, o ano passado. Nós queríamos contar para eles no altar que a Tati estava grávida. Parabéns pelo casamento, a Tati está grávida.
Nós estávamos planejando fazer isso. Aí no dia 27 de setembro, à tarde, a Tati menstruou. O mundo caiu sobre a nossa cabeça. As pessoas falavam para a Tati assim no casamento: Tati, como é que você está linda? Você está maravilhosa. E não sei o que, estava realmente espetacular. As pessoas não sabiam que o nosso coração estava totalmente estraçalhado por conta da nossa bênção não ter acontecido. Mas meu irmão e minha irmã, eu posso dizer para você, não com orgulho, porque o orgulho não vem de Deus, mas eu posso dizer para você, para engrandecer o nome do Senhor, que em nenhum dia desses 5 anos eu olhei para a Tati e disse assim: Tati, vamos abandonar o barco porque não vai valer a pena. Em nenhum dia. E quem me conhece sabe disso. Nunca deixei de pregar, nunca deixamos de orar, nunca deixamos de buscar a vontade do Senhor. Por quê? Porque nós entendemos, meu irmão e minha irmã, que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão dadas por acréscimo. E se ela não estivesse grávida hoje, no dia de hoje, eu ia estar pregando da mesma maneira. Por quê? Porque o meu Deus não é um Deus que me dá as coisas. O meu Deus é um Deus que derrama sobre mim o Espírito Santo e me leva a vencer o pecado. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E é para este caminho que nós precisamos voltar, meu irmão e minha irmã. Porque a palavra de Deus diz, na primeira carta de São João, no capítulo de número 3, versículo número 8: quem peca é do demônio, e nós não podemos ser do demônio. Nós somos do Senhor. Ele pagou um preço alto por nós, um preço de sangue, e um sangue derramado na cruz. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos assumir este chamado e não mais negar Jesus, mas assumir um chamado e viver a vontade do Senhor e ser aquilo que o Senhor espera de nós. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, tinha um monte de plano. Porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, Senhor, eu quero fazer isso para o Senhor, Senhor, eu quero isso para mim, tudo coisas boas diante do Senhor. Mas um dia eu aprendi a rezar direito. E hoje, quando eu me coloco em oração para pedir algo para o Senhor, eu peço a única coisa que eu posso pedir: Senhor, que na minha vida eu seja o que o Senhor espera que eu seja. Só isso que eu preciso ser. E para isso, meu irmão e minha irmã, é preciso matar um leão por dia, às vezes até mais. Estava falando para a Tati, na hora que a gente está vindo para o grupo hoje, o inimigo de Deus sabe quando o Senhor tem bênção para a nossa vida. E eu quero dizer que hoje Ele tem bênção para a sua vida. Fui dar uma cochilada hoje à tarde, que eu estava fazendo um trampo lá em casa, que quem tem dinheiro paga para os outros fazer, quem não tem faz. Estava lá em casa pintando as paredes lá, jogando tinta no chão. E aí o Senhor me falava ao coração, que lá no nosso quarto ele foi planejado, a casa é muito grande, então tem que fazer planejado para caber as coisas do cara. Eu estava passando o pincel assim, mas tem lugar que o pincel não entra para pintar. Eu estava rezando lá e pintando, e fazia um esforço para colocar o pincel lá atrás do negócio, não entrava. Um dia que nós tirar o armário do lugar, vai estar pintado, a parede vai estar de outra cor atrás. E o Senhor me falava ao coração, e é por isso que nós temos que estar atentos à voz do Senhor. O Senhor me falava ao coração: muitas vezes nós fazemos isso com a nossa vida. Nós pintamos somente dá para as pessoas, onde as pessoas podem ver. Talvez você se maqueia só onde as pessoas podem ver, mas o seu interior está com a tinta do homem velho, com a tinta da mulher velha ainda. Aí não tem como experimentar o primeiro amor do Senhor novamente. Não tem como. Se você for na minha casa um dia tomar um café lá e levar o café para nós tomar, você vai chegar lá no meu quarto, se você olhar, você vai ver que a parede atrás do negócio está amarela, igual era antes, um amarelinho clarinho. Tem jeito, não dá para pintar lá. Meu irmão e minha irmã, é preciso deixar o Senhor entrar nos buracos, nos vãozinhos menores por que sejam, para que Ele possa pintar uma nova história, para que Ele possa colocar uma tinta nova, para que Ele possa colocar algo novo nos nossos corações, porque senão, meu irmão e minha irmã, a graça do Senhor não se manifesta, porque senão a coisa não acontece. Eu estava vendo lá na internet, e eu estava dando risada, a mulherada postando foto sem maquiagem. Oh, meu Deus do céu, queria ver postar foto sem chapinha, ninguém posta. Os cabelão desse tamanho, ninguém posta. Eu tava vendo as mulheres postando foto sem maquiagem lá, e você vê que realmente tem umas mulheres que é feia mesmo sem maquiagem, mas você não fala nada, né? As irmãs não podem falar, né? Você dá uma curtidinha lá, tal. Mas tem umas lá que falam: nossa, põe maquiagem não, irmã. E como é que está o nosso coração? Porque, irmão, não adianta tirar a maquiagem do rosto e maquiar o coração. Não adianta. Quem tem que estar sem maquiagem, ou melhor, quem tem que estar sem máscara, é o nosso coração. Porque é isso que importa para o Senhor. Porque é isso que importa para Jesus. E quando nós tiramos a máscara do nosso coração, verdadeiramente nos arrependemos do nosso pecado e decidimos voltar para o caminho do Senhor, meu irmão e minha irmã, mesmo que caia canivete, nós conseguimos voltar para o nosso primeiro amor do Senhor.
Hoje nós temos aquele anseio de experimentar da graça do Senhor. Hoje nós temos a vontade de buscar o Senhor. E mesmo quando eu não tiver vontade de buscar o Senhor, eu vou buscar por um único motivo, porque Ele é o Senhor e eu sou o seu servo. Só por isso. Quantas vezes eu me coloquei lá em casa para orar, dobrei o meu joelho e falei assim para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe que eu não queria estar aqui agora, mas eu não tenho outro lugar onde eu possa estar se não for na tua presença, porque Ele é o meu refúgio, Ele é o meu esconderijo. É ali que eu posso chorar, é ali que eu posso sorrir, é ali que eu posso me derramar, e é ali que eu posso, assim como o irmão dizia, me reabastecer, receber a força que vem do alto, para levantar, tocar o barco e seguir em frente. Fecha por um instante os seus olhos, é no seu lugar mesmo. Irmão, irmã, eu queria que você aí na sua intimidade com Jesus, com seus olhos fechados, que você pudesse tirar, ou melhor, que você possa permitir que o Espírito Santo de Deus tire aí do seu coração toda a maquiagem nesta hora. Para de fingir para Jesus que está tudo bem quando não está tudo bem. Para de fingir, meu irmão, que o Senhor não tem visto aquilo que Ele tem visto, que você tem feito, que você tem achado que está escondido. Para, meu irmão, minha irmã, para de tentar esconder do Senhor o sentimento que você traz no seu coração, de ódio, de mágoa. Para. É hora de deixar com que o Senhor tire do nosso coração toda máscara, toda maquiagem, que o Senhor venha fazer uma limpeza em nós, para que nós consigamos verdadeiramente voltar ao primeiro amor. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque quando nós não voltamos ao primeiro amor, as coisas do mundo começam a ser normais na nossa vida. Nós já não temos mais muita noção do que é certo, do que é errado. Quando nós estamos longe do nosso primeiro amor, as coisas que o mundo oferecem parecem se misturar com as coisas que nós experimentamos da parte do Senhor, e nós já não sabemos mais o que é certo, o que é errado. Nós já não temos mais um olhar de horror com o pecado. Nós já começamos a achar que o pecado é algo normal, acontece mesmo. Não, nós falhamos, nós caímos sim, mas o pecado não pode ser normal. O pecado não pode ser algo comum no meio de nós, na nossa vida. E quando nós estamos, meu irmão e minha irmã, mergulhados no primeiro amor, quando nós voltamos à essência, quando nós voltamos ao primeiro encontro com Jesus, quando nós voltamos a buscar o Senhor com aquela expectativa no nosso coração, a coisa acontece e a vitória vem. Só que é preciso, meu irmão e minha irmã, que aconteça uma vontade genuína de mim e de você. Não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora. Eu já disse aqui outras vezes, o primeiro passo quem dá é sempre o Senhor. A nós só cabe acompanhar. O primeiro passo quem dá é Jesus. A nós só cabe acompanhar. E hoje, meu irmão e minha irmã, Ele está nos convidando a cada um de nós a voltarmos à essência, a voltarmos a experimentar, a voltarmos a mergulhar, a voltarmos a estar totalmente ligados ao coração do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você, que isso não é para ser somente sentido. Nós precisamos parar de querer sentir as coisas da parte do Senhor. Nós precisamos viver na fé aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, porque aquele que pede recebe, aquele que procura encontra, e aquele que bate a porta se abre. E a palavra de Deus também diz na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 1, que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza que se tem a respeito do que não se vê. Meu irmão e minha irmã, viver pela fé não é sentir, viver pela fé é acreditar e seguir em frente. Por isso, com os seus olhos fechados ainda aí no seu lugar, eu quero que você vá se recordando de quanto tempo faz que você não tem amado a Jesus como precisa ser amado. De quanto tempo faz que você não tem buscado Jesus como você sabe que precisa buscar? De quanto tempo você sabe que Jesus está com saudade de você e você não tem suprido essa saudade do Senhor? De quanto tempo você sabe, meu irmão e minha irmã, que aquilo que você está vivendo não é vontade do Senhor para a sua vida, e mesmo assim você continua vivendo? Quero dizer para você que nesta noite Ele está aqui
E Ele me fala que Ele está aqui por um único motivo: para matar a saudade, não do seu coração, mas do coração dele com o seu amor. Pode abrir os seus olhos. Quando você vai ficar de pé. A palavra de Deus diz, na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 6, no capítulo de número 3, melhor dizendo: não importa qual seja o grau a que nós chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Não importa qual é o grau que nós chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Eu queria que você olhasse para essa pessoa do seu lado por um instante. Olha aí no fundo do olhar desse irmão. Dá um sorrisão para ele, dá um sorrisão mesmo de verdade. Mostra aí as canjicas aí para ele. Olha aí para esse irmão, dá um sorrisão para ele. Fala assim para ele assim: meu irmão, se você está aqui hoje, é por um único motivo. É porque Jesus quer pegar você e colocar você no trilho. E esse trilho só tem um destino: é o céu. Você quer ir comigo para lá? Responda aí para ele: eu quero. Então olha para ele assim, mais uma vez no olhar deste irmão, diga assim para ele: se você quer estar no trilho que vai para o céu, seja forte, seja corajoso e, sobretudo, seja perseverante, porque o maligno vai tentar de todas as formas roubar do seu coração o seu primeiro amor. Mas a partir de hoje, eu e você aprendemos que é necessário cuidar do nosso primeiro amor. Amém? Meu irmão e minha irmã, esta é a verdade para nós. Nós precisamos cuidar deste amor, nós precisamos alimentar este amor. É exatamente como no relacionamento. É exatamente como no relacionamento, onde muitas vezes eu, que sou um ótimo esposo, faço uma surpresa para minha esposa. Mando flor, tem como mando flor para você, não é do nada assim, né, dia? Vamos mandar essa semana. Mando flor sem falar nada, sem avisar, sem ser dia especial. Manda mensagem fora de hora para dizer que ama. Às vezes manda só uma mensaginha: eu te amo, já ganhou o dia. É no relacionamento com o pai e a mãe. Quando você liga para sua mãe fora de hora, a mãe pensa que aconteceu alguma coisa, diz: mãe, só liguei para dizer que eu te amo. É assim que a gente vai cultivando o nosso amor, amém? Também é assim com Jesus. É naquela hora que Ele pensa que você está dormindo e você acorda 3 horas da manhã e diz: Senhor, eu estou aqui para te adorar, para te bendizer. Isso é quando você surpreende a Jesus. É quando você pega o terço e diz assim: Senhor, o Senhor sabe das minhas dificuldades, mas hoje eu não vou rezar um só, eu vou rezar 2, Jesus, para mostrar para o Senhor o quanto eu te amo. É quando você diz assim: Senhor, hoje eu vou te surpreender, hoje eu vou à missa, Jesus. Ele vai falar: mas vai à missa hoje? Fala assim: Jesus, hoje não é nem domingo, eu vou à missa para te receber na Eucaristia, para mostrar para o Senhor que eu te amo, Jesus. E assim você surpreende Jesus. É quando você pega lá na sua casa, desliga a televisão da novela e diz assim: agora nós não vamos mais ver novela, nesta hora nós vamos rezar a Santíssima Virgem Maria para mostrar ao Senhor o quanto nós o amamos. Isso é surpreender Jesus, isso é cultivar o primeiro amor. É quando a pessoa vem te oferecer o pecado e você devolve a ela a santidade. Isso é surpreender a Jesus, isso é viver o primeiro amor. E para viver o primeiro amor, meu irmão e minha irmã, não é preciso sentir nada, é preciso uma única coisa: é preciso decisão. E quem se decide por viver o primeiro amor, pode chover canivete lá fora, que você consegue viver, porque Ele prometeu no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E é a força que nós precisamos para avançar e viver, mesmo que tudo diga ao contrário, todos os dias da nossa vida, o nosso primeiro amor por Jesus. Amém? Você crê que o Senhor pode dar esta graça a você nesta noite, sim ou não? Você crê que nesta noite o Senhor pode dar esta graça a você, sim ou não?
Se você crê, eu convido você a aplaudir o nome do Senhor nesta hora. Exaltado, bendito seja, Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda.